E aí, pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre sistema circulatório. Vamos começar. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre as funções. Bom, sistema circulatório tem a função de circular, certo? E só que ele vai circular, ele vai fazer com que o sangue circule pelo corpo. Ele tem como a principal função é essa passagem do sangue, né, pelo corpo, da corrente sanguínea pelo corpo. E junto com a corrente sanguínea, ele vai transportar outras coisas. Primeiro de tudo, mais importante, um dos mais importantes no caso, ele vai transportar oxigênio e CO2. Beleza? Outro importante, nutrientes. Vai pegar tudo que foi absorvido pelo fígado, tudo que foi absorvido no intestino, tudo que foi absorvido nesses lugares assim, será transportado pela corrente sanguínea. Outro, cadê? Células. Ele vai transportar hemácias, são as células do próprio sangue. Vai transportar linfócitos, leucócitos. São essas células que eles vão acabar transportando para facilitar aí, para fazer diversas funções que as células sanguíneas têm, beleza? Outra, mais uma, hormônios. O sangue também é responsável por enviar hormônios. Ele vai fazer com que os diversos hormônios que são produzidos por nós o tempo inteiro sejam aí passados pelo corpo, né? Que passem, sejam absorvidos aí pelas células. Exemplo, testosterona, estrogênio, enfim, os diversos hormônios que em nós são produzidos aí serão espalhados, né? Pela nossa corrente sanguínea, beleza? E existem vários tipos de circulação, tá certo? Existem vários tipos de seres vivos e, por consequência, vários tipos de circulação diferentes. As primeiras são as circulações fechada e aberta. A circulação aberta é aquela pela qual a corrente sanguínea não passa por dentro de vasos. Se você olhar para o seu braço agora, você provavelmente verá tubos que acabam aparecendo na pele. Em alguns é mais visível, outros não, mas no geral você consegue perceber tubos que passam por baixo da sua pele e tal. Só que existem animais, principalmente artrópodes, moluscos, que esse sangue não corre dentro desses tubos. Ele corre livre pelo corpo, ele vai passando pelo corpo. Tanto é verdade que se você matar uma barata, por exemplo, você vai ver que sai aí um líquido dentro dela e tal, porque não passa por dentro de um vaso, não passa dentro dos vasos sanguíneos como é conosco, beleza? Nós, por outro lado, temos a circulação fechada, porque temos aí os nossos vasos sanguíneos por onde passam, né, a nossa corrente sanguínea, beleza? Vamos lá, agora completa e incompleta. Existem seres cuja corrente sanguínea se mistura. Porque assim, todo ser vivo que tem sangue, né, tem dois tipos de sangue. Tem o chamado sangue arterial, que é rico em O2, e tem o sangue venoso, que é o sangue que é rico em CO2. O sangue arterial é pobre em CO2 e rico em oxigênio. O venoso é o contrário. O sangue venoso ele é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, beleza? E nos seres que têm essa circulação incompleta, os dois tipos de sanguíneo se misturam. Não é que eles sejam diferentes uns dos outros, mas que só tem essa característica que difere, sabe? Que um tem mais oxigênio que o outro, mas fora isso eles são iguaizinhos. Mas no geral, esses seres que têm a circulação incompleta, o sangue arterial junta-se ao venoso e passam aí pela corrente sanguínea normalmente. Nós, seres humanos, temos a corrente completa, nós e outros animais, lógico, temos a corrente completa. O sangue arterial em momento nenhum se junta com o sangue venoso, tá? O sangue arterial passa por um lugar e o venoso pelo outro. Se vocês olharem aqui a imagem, por exemplo, esses vasos que estão pintados em azul passam sangue, são as veias, né? São por onde passa o sangue venoso. Na maioria das vezes, as veias passam sangue venoso. E essas pintadas em vermelho são as veias pelas quais geralmente passa o sangue arterial, beleza? E agora, e por último, a circulação simples e a circulação dupla. Algumas espécies têm a circulação chamada de simples porque a corrente vai exclusivamente, sai do coração, só faz esse percurso. Sai do coração, circula pelo corpo e volta ao coração, e fica nesse ciclo. Já em outros seres, como nós humanos, a circulação é desta maneira. A circulação sai do coração, vai para os pulmões, estão até aqui representados, aqui está o coração, e aqui tem os pulmões. Os pulmões. A circulação sai do coração, passa aí pelos nossos pulmões e volta agora com oxigênio para voltar a circular pelo corpo, beleza? Então, só para revisar, tem a circulação fechada e aberta, completa e incompleta, simples e dupla. Nós, seres humanos, temos a circulação fechada, vou até destacar aqui, nós, seres humanos, temos a circulação fechada, completa
e dupla. A nossa circulação é fechada, completa e dupla. Beleza? Pronto, vamos lá. Agora que a gente entendeu tudo isso, vamos embora. Vamos começar pelo mais importante, o órgão principal de toda a corrente sanguínea, todo o sistema cardiovascular, que é o nosso chamado coração, né? Aquele órgão que é sempre vinculado aí ao sentimento, ao amor, né? O coração é um órgão muscular que é composto por um tipo específico de músculo chamado tecido muscular estriado cardíaco. Beleza? É um tipo específico de músculo porque ele é involuntário. É um tipo muscular que é involuntário, ou seja, você não pode controlar de jeito nenhum. E que ele é preparado para se contrair, para ser contraído, sofrer contrações. Desde quando você está ali por volta de seus 2, 3 meses de vida intrauterina até o final da sua vida. Ou seja, é um tipo muscular que tem que ser muito forte. É um tipo muscular que tem que ser fibroso, tem que ser resistente, para que aguente aí as suas contrações desde a vida intrauterina até o final da vida, que pode ir aí, em média, até os 80 anos, tá? Então aí tem que ser um tipo muscular bem específico. Tanto é verdade que é chamado de estriado cardíaco. Não tem nenhum outro lugar, estriado cardíaco. Beleza? O coração, ele tem essa função aqui de bombear o sangue. Ele vai se contrair e o sangue vai, dependendo do vaso, obviamente, vai para o pulmão ou para o resto do corpo. E ele sofre dois tipos aí de movimentações. Ele sofre sístole e diástole. Sístole é quando o coração contrai, é quando o músculo do coração contrai, e a diástole é quando ele relaxa. Aí fica sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Beleza? Agora olha pra cá, essa imagem aqui do coração. Dá pra perceber que as setinhas vêm daqui, vão passando por aqui, vão descendo. Aí chegam aqui nessa parte. A gente geralmente divide o coração em duas metades. A parte de cima e a de baixo. Só que a de cima, as de cima, são chamadas de átrios. Então aqui tem, são chamadas de átrios. Aqui tem o átrio, só que o átrio direito e o átrio esquerdo. E embaixo, nós temos os ventrículos, tá? Aí tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? O sangue, ele sempre vem para o ventrículo direito. O primeiro lugar pelo qual o sangue passa no corpo é pelo átrio direito, tá? O primeiro lugar pelo qual o sangue passa é o átrio direito, beleza? Vai passar pelo átrio, ele vai vir para cá. E o átrio vem para cá, e o coração ele não bate uniformemente. Ele vai primeiro contrair os átrios. Por quê? Quando esse átrio contrai, começa só aqui agora, esquece esse, epa, calma, isso é muito spoiler ainda, calma aí, sem pressa. Vamos lá. Quando o coração contrai, quando esse átrio contrai, lembra que o sangue vem para cá. Quando esse átrio contrai, ele aperta e o sangue desce, certo? O sangue vai descer e vai vir aqui pro ventrículo, beleza? Quando esse sangue vem aqui pro ventrículo, tem essa válvula que já foi chamada de válvula tricúspide. Válvula tricúspide, tá até escrito aqui, ó. Válvula tricúspide. Hoje, com aí as mudanças na ciência, até para facilitar a nossa vida, né? A ciência colocou como válvula atrioventricular direita. O nome é maior? Mas é mais fácil de entender. Por quê? Atrioventricular é uma válvula, porque ela vai evitar o refluxo do sangue, né? O sangue que sai, que vem para o ventrículo direito, não pode voltar ao átrio, então aí tem a válvula para impedir. Atrioventricular, porque fica aí no meio. E direita, porque tá do lado direito, beleza? Aí assim, depois que essa válvula atrioventricular direita fecha, aí sim, o ventrículo direito contrai. Porque primeiro contrai o átrio e o sangue desce. Tem uma pausa. Essa válvula fecha e aí sim, a parte de baixo contrai e o sangue sobe. Agora, sim, ele efetivamente vai por aqui para ir para o pulmão. Vamos supor que tem um pulmão aqui e outro aqui do lado, beleza? No pulmão é quando o sangue vai ficar rico em oxigênio. A partir deste momento, o sangue ficará rico em oxigênio e vai começar a poder circular pelo corpo. Então ele pega o oxigênio do pulmão e volta ao coração por essas veias pulmonares aqui, ó. Essas veias pulmonares que vêm lá do pulmão e chegam agora ao átrio esquerdo. O sangue que volta do pulmão, ele sempre volta para o átrio esquerdo, beleza? O átrio esquerdo. Aí, mesma coisa com o átrio direito. Com o átrio direito. A porção de cima sofre sístole, ou seja, contrai, e o sangue desce. Quando o sangue desce, a porção de cima entra em diástole e as válvulas fecham. Quando as válvulas fecham, a porção de baixo entra em sístole e o sangue sobe.
Desta vez ele sobe aqui para a aorta, que é a maior artéria do corpo, pela qual pode passar até um dedão, assim, sabe? Um polegar. Você pode passar até um polegar, assim, dentro da nossa aorta, já que ela é a maior veia, a maior vaso sanguíneo dentro de um corpo. Beleza? É assim que funciona. Aí aqui a gente também tem essa divisão, que tá até escrito aqui septo, tá? Ah, esqueci de falar. Essa válvula que tá aqui embaixo do átrio esquerdo e acima do ventrículo esquerdo já foi chamada de válvula mitral, como tá escrito aqui, válvula mitral. Hoje, ela é chamada de válvula atrioventricular esquerda, para ficar aí próximo ao atrioventricular direito, beleza? E aqui tem o septo, né? Que é essa divisão aí, que, como eu falei agora há pouco, que o nosso sangue não se mistura. O sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Para evitar essa mistura, tem esse septo, que é essa parede aqui no meio do coração que evita essa mistura, beleza? E o coração, ele tem camadas, tá certo? O tecido que compõe o coração, aliás, os tecidos, né, que compõem o coração são em camadas. A primeira camada, mais externa, é o pericárdio, tá? Pericárdio. Camada mais externa, tecido epitelial e tal. Só que esse pericárdio, ele é dividido em dois. É o pericárdio parietal e o pericárdio visceral. O visceral é esse mais abaixo e o parietal que está acima, tá bom? Aqui em cima. Entre os dois tem essa cavidade pericárdica. E nessa cavidade geralmente tem um líquido aí que evita que durante a contração do coração um fique raspando no outro e acaba desgastando, enfim, daria errado. Aí tem que ter essa cavidade com um líquido para evitar que fique raspando um no outro. Abaixo do pericárdio visceral tem o miocárdio, que aí sim é aquela parte de tecido muscular mais resistente, que vai sofrer aí as contrações efetivamente. E o endocárdio, que é a última e mais interna parede do coração, perdão, e essa fica dentro aí da parte mais interna do coração, tá certo? A que está efetivamente em contato com o nosso sangue, beleza? Agora para as artérias. Depois que o sangue sai do coração, ele vai para uma artéria. Toda artéria sai do coração, sem exceções. Todas as artérias saem do coração, beleza? E as artérias, elas são formadas aí por camadas. Tem a túnica adventícia, ou tecido, né, que é o tecido de revestimento, tecido que fica mais, é o tecido mais externo, aí tecido externo das nossas artérias, tecido arterial. Túnica média, que é composta by, por músculo, tecido muscular, não igual ao coração, é um outro tipo de tecido muscular. Tem uma camada de tecido conjuntivo e uma túnica íntima, que é a parte mais interna e que fica próxima efetivamente ao sangue, beleza? E assim, com o passar da circulação, quando a circulação vai fluindo, as veias, a tubulação, ela vai se afinando, ela vai ficando cada vez mais fina. E quando uma artéria vai ficando mais fina com o passar do caminho, ela torna-se uma arteríola. É a mesma coisa, só que mais fino, beleza? Lembra que a aorta é a grandona, aquela que sai logo do coração, a maior veia do corpo, né? E com o decorrer aí do processo, do caminho, essas artérias vão diminuindo, vão ficando cada vez menores até ficarem aí as chamadas arteríolas, tá? Uma coisa importante, nem toda artéria recebe sangue arterial, como o nome sugere. Apesar de o nome sangue arterial sugerir que ele só é encontrado em artérias, nem toda artéria vai levar sangue arterial, tá? Existe duas, na verdade, existem duas únicas exceções. A primeira é a artéria pulmonar. Lembra daquela artéria, daquele vaso sanguíneo que sai do coração? Lembra que toda artéria sai do coração, então por isso é artéria. E pulmonar, porque ela vai lá dentro para os pulmões. Mas pensa comigo, sangue arterial é rico em oxigênio, certo? E este vaso específico, ele vai para o pulmão pobre em oxigênio, né? Se ele vai para receber oxigênio, quando ele chega no pulmão, ele chega pobre em oxigênio. Para que quando ele sai aí sim rico em oxigênio. Então, assim, este aí é um dos poucos casos nos quais uma artéria vai levar sangue venoso. Beleza? Aí, esse caso também tem a questão aí da tubulação que passa aí para o bebê, no caso do feto e tal, mas só essas mesmo. No caso, na maioria das vezes é fato que as artérias levam sangue com oxigênio. Só tem essas duas exceções, que é principalmente a artéria pulmonar, que é essa que sai do coração para o pulmão e por isso ela sai pobre em oxigênio. Por isso o sangue venoso, ela sai pobre em oxigênio, para que quando volte ao pulmão, volte aí com o nosso oxigênio, beleza? Veias. As veias, elas são outro tipo de tubulação, tá certo? Que dessa vez elas voltam ao coração. Enquanto toda a artéria sai do coração, o coração tá aqui. A artéria sai, a veia volta ao coração, beleza?
E elas têm essa estrutura aqui, tá certo? É parecida ali com a artéria. Túnica adventícia, túnica média, tecido conjuntivo e a túnica íntima. Só tem uma diferença, que são as válvulas. Artérias não têm válvulas, só as veias têm. E por quê? Lembra que a artéria ela sai do coração, então ela sai com pressão, né? O coração contrai e logo assim o sangue passa com uma pressão absurda. A depender do local onde você sofre um corte, por exemplo, você pode cortar, você pode soltar um jato, se você cortar uma artéria, você pode soltar um jato que vai jorrar sangue a 5 metros. Então, assim, é uma pressão absurda que as artérias sofrem. As veias não, as veias, como elas voltam ao coração, a pressão vai se dissipando com o tempo. Então, as veias elas acabam não tendo mais essa pressão. E para que essa pressão ela seja o máximo possível, e também, é claro, para que o sangue não volte, tem essa válvula. O sangue fica, supondo que o sangue fica acumulado aqui, já que não tem essa pressão, a válvula fecha, e quando tem a pressão, ela abre para o sangue voltar com um pouquinho mais de força. Beleza? Para que esteja acumulada a pressão máxima possível para que ela consiga subir. Beleza? Além disso, é claro que também evita que o sangue tenha refluxo, né? Que o sangue que era para subir, por exemplo, desça. Então, sim. Só que isso pode acontecer. Às vezes acontece desse refluxo do sangue, do sangue no lugar de subir, ele acaba descendo. E nesse caso, progressivamente, acaba surgindo as chamadas varizes. As temidas varizes, né? São exatamente isso. Quando a corrente sanguínea, que ao invés de subir, ao invés de ir ao coração, acaba descendo. Ela acaba, por diversos fatores, ela acaba ficando presa ali e as veias vão inchando, enfim, acontece esse processo. Do mesmo modo, e agora? Do mesmo modo que nem toda artéria leva sangue arterial, nem toda veia recebe sangue venoso. Lembra que sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico. Apesar de a maioria das veias sim receber sangue rico em gás carbônico, não sangue venoso, existe uma exceção, que são as veias chamadas de veias pulmonares. Veia pulmonar. Tá até aqui, cadê? No nosso esquema aqui, ó. Cadê? Veias pulmonares, tá certo? São aquelas que vão voltar ao coração depois que a artéria pulmonar vai para o pulmão. Quem traz de volta, lembra que toda veia volta ao coração, então essa que volta é uma veia. Só que essa veia ela volta rica em oxigênio, porque acabou de sair do pulmão. Então ela vai voltar com sangue arterial, tá certo? Então atentem-se a isso. Nem toda veia recebe sangue venoso, apesar de serem a maioria. A maioria das veias sim recebe sangue venoso, mas a exceção é essa veia pulmonar. Beleza? Capilares. Capilares são terminações tanto das veias. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Do mesmo modo que as artérias vão se afinando para formar as arteríolas, as veias elas começam bem estreitinhas. E elas chamam-se vênulas. Tá? Essas que vão começando estreitas e vão alargando até chegar aí ao nosso coração são chamadas de vênulas. Beleza? Vou até ajeitar aqui. São vênulas. Massa? Agora sim, capilares. Os capilares eles são terminações tanto das artérias quanto das veias. Eles são muito fininhos, mas muito, muito fininhos mesmo assim, são muito fininhos. Mas por que eles são assim? Porque eles têm que entrar nas células para poder aí depositar o sangue, né? Eles vão aí depositando o sangue e para isso ele tem que ser muito fininho. É tão fininho que ele acaba sendo composto, diferente das veias e artérias, ele é composto de uma única camada. De uma única célula, na maioria das vezes. Tem aqui um tubo bem fininho, que enrolando essa primeira parte aqui é uma única célula. Aqui tem mais uma célula. Então, assim, para circular alguns deles, ele é tão fininho que uma única célula basta. Tá bom? E, assim, eles... Aqui tá a arteríola, certo? A arteríola, que é a artéria aí reduzida, vai passando por aqui, o sangue vem daqui e vem para cá. A partir daqui nós temos os capilares, tá? E esses capilares até então têm sangue arterial, tá? Acabou de sair das artérias. Vem por aqui, nesse processo ele vai sendo distribuído aí para o corpo, né? Pelas células do corpo. Mas quando ele vai sendo distribuído, o oxigênio vai ficando, o oxigênio e os nutrientes vão ficando. Aí quando ele acaba ficando por completo, ele se transforma aí nos capilares, só que a partir daqui, a partir deste trecho, só tem sangue venoso, porque não tem mais oxigênio. Então o sangue aqui vai se tornando venoso, até que vai desembocar nas vênulas, que vão subindo aí de volta ao nosso coração. O esquema não é mais ou menos assim, né? Dentro do corpo não funciona mais ou menos assim. Não é bem assim que funciona, mas para fins didáticos, a gente diz que é assim, tá? Fica mais fácil.
E pronto, ela serve aí para nossas trocas gasosas, né? Por causa aí da questão do oxigênio, das arteríolas e do gás carbônico das vênulas, beleza? E por último, mas não menos importante, nós temos o nosso sistema linfático, tá? Ele é um sistema completo, tá? Ele é um sistema aí como os outros, só que ele é mais simples. Ele é menorzinho e ele é muito ligado ao sistema cardiovascular. Ele é tão ligado que acaba sendo mais vantagem ver numa uma aula só. Vamos lá. É um sistema que ele vai fazer a chamada linfa. Tem como objetivo essa circulação da chamada linfa. É um líquido que é composto por, vou anotar aqui, ó, plasma sanguíneo. O mesmo plasma que compõe o sangue também compõe a linfa e as células linfáticas. As células. Cadê células linfáticas? Beleza? O mesmo. Aí tudo isso aí vai compor a nossa linfa. Massa? Outra porção, né, do nosso sistema linfático são os nódulos ou gânglios linfáticos. Eles são órgãos, são mini órgãos aí que ficam em regiões estratégicas do corpo, que vão produzir células chamadas leucócitos. Leucócitos aí, que são nossas células de defesa, né? Os lóbulos brancos do sangue são produzidos aí nesses nódulos, gânglios. Alguns ficam aqui embaixo do maxilar, outras ficam acima dos rins. Tem até aqui algumas imagens desses maiores assim, ó. Esses que estão aqui mais parecendo sementes, são os chamados nódulos, tá? Que eles existem naturalmente no corpo e que eles vão aí fazendo esses leucócitos, tá? Tem aqui próximo aos rins, tem nos braços, embaixo das axilas, próximo ao maxilar, tem vários. E tem essa função aí de produzir os nossos leucócitos. E por último, nós temos as veias, no caso vasos, tá? Aqui tá escrito errado, os vasos linfáticos. E as veias linfáticas são um tipo de vaso, tá? Os vasos linfáticos, eles têm essa função aí de guiar a linfa pelo corpo, né? E vai circular aí pelo nosso corpo, do mesmo modo que a veia sobe para o coração, tá? Do mesmo modo que a veia sobe para o coração, é o mesmo modo que os vasos linfáticos vão acabar circulando pelo corpo. Porque assim, não existe coração para bombear a linfa. Né? Enquanto ela tá aí no sistema linfático, ela que se vira, entendeu? Não tem coração para salvar. O que que acontece? Os músculos, eles têm os músculos, a musculatura do corpo como um todo acaba tendo essa função de fazer isso porque ela comprime os vasos linfáticos. E quando isso acontece, esses vasos eles empurram a linfa para frente. Lógico que tem que ter aí as válvulas, né? Porque as mesmas válvulas que tem nas veias também tem essas vasos linfáticos para poder fazer com que percorra por um único sentido. Beleza? Esses vasos linfáticos são vários. Vocês estão vendo aqui, né, que são vários vasos linfáticos que percorrem o corpo inteiro. Mas existem dois principais, que é a grande veia linfática e o outro, e ela fica no lado direito do corpo, tá? Essa aqui fica do lado direito do corpo. E existe o ducto torácico, que ele fica do lado esquerdo do corpo, tá? É aquele que fica do lado esquerdo do corpo e esses dois, lembra que existem vários vasos e eles se ligam, todos eles fluem a dois únicos. A grande veia linfática, que fica do lado direito, e o ducto torácico, que fica do lado esquerdo. Beleza? Esses dois aqui, eles vão liberar essa linfa, que é rica em plasma, em células linfáticas, para agora sim dentro da corrente sanguínea. Tá? Então aí ele vai passar por todos os vasos, chega nesses dois, um desses dois. Se o vaso vier do lado direito, ele desemboca na grande veia linfática. Se ele vier do lado esquerdo, ele vai desembocar no ducto torácico e, por sua vez, vão acabar desembarcando aí na corrente sanguínea para circular pelo nosso corpo. Beleza? Pronto, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de checar os nossos resumos aprofundados, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Tchau!